Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre a funcionalidade de notificação de esquecimento de ponto. Então, para acessá-la, você pode entrar no módulo de frequência, vir aqui ponto eletrônico, notificações. Fizemos uma alteração sobre o agendamento do horário da notificação de ponto. O que antes era só um campo em que seria o horário que o sistema iria verificar a jornada para emitir a notificação. Agora a gente modificou para que seja um horário de agendamento. Então você pode determinar que você quer receber as notificações em no máximo 3 horas. Então, por exemplo, aqui eu posso determinar que eu quero receber de 6, de 10 horas e, por exemplo, de 20 horas. Aqui nós explicamos também, né, selecionar no máximo 3 horários. Cada horário agendado, o sistema vai verificar a jornada, vai respeitar a tolerância. Então, se o colaborador ainda no horário, por exemplo, de 10 horas não concluiu a jornada, e a gente tem uma jornada que é 8, 12, 13 e 18 horas, de 10 horas ele não vai notificar o esquecimento das 12, das 13 e das 18, porque ainda não passou. Então, ele só notifica de acordo com o que passou daquela jornada e também olhando a tolerância. E aqui a gente tem uma tolerância do esquecimento, porque nós temos uma tolerância na jornada, que ela é muito focada em quando gerar extra, quando gerar ausência, que normalmente, por exemplo, é 5, 10, 15 minutos. Esse daqui é para determinar que de fato o colaborador esqueceu, porque às vezes o colaborador faz extra, então não bate ali no horário certinho, e aí para ele não receber aquela notificação de esquecimento, nós colocamos uma tolerância a mais, e pode ser que é em horas, pode ser 1, 2 horas para notificar. Então aqui ele também exemplifica, tá? Então ele vai olhar o horário esperado da jornada mais essa tolerância desse campo aqui que nós estamos configurando. E aqui é um exemplo com o horário de tolerância configurado, né? Se eu tenho um ponto esperado de 13 horas, a tolerância configurada é de 2 horas. A partir das 15 horas, é considerado o esquecimento, ou seja, se ele não bater ponto até as 15 horas, passou das 15, ele vai considerar como um esquecimento de ponto. Mas se a gente agendar o horário de notificação às 14 horas, o colaborador ele não vai ser notificado do esquecimento. Por quê? Porque ele ainda está dentro daquela tolerância de 2 horas que eu coloquei nesse campo. Ao contrário, se eu deixar a tolerância zerada, por exemplo, ou colocar 1 hora, a partir das 13 horas, ou seja, deu 13 horas, já é o horário mesmo esperado, o sistema já vai considerar como um esquecimento de ponto. Se eu configurasse aqui 1 hora, a partir das 14 horas, o sistema iria considerar como esquecimento de ponto. E assim vai. Então, se eu coloquei aqui o agendamento, se o horário esperado, na verdade, a jornada é 8 horas, a partir das 9 horas que vai ser considerado esquecimento de ponto. E assim por diante. E aqui é o horário que vai ser notificado o colaborador. Então, trazendo um exemplo, digamos, uma jornada, né, de 8, 12, 13, 18. Aqui eu configurei 1 hora e aqui a notificação seria às 10 horas. O colaborador não bateu o ponto de 8, não bateu ponto 9. Então, como ele não bateu ponto até as 9 horas, o sistema vai considerar que ele esqueceu o ponto. Quando chegar às 10 horas, ele vai notificar o esquecimento de ponto daquele horário das 8 horas. Ele não vai notificar sobre o de 12 horas, o de 13 horas, o de 18 horas, porque ainda não concluiu a jornada. Isso é válido também para jornadas que são de um dia para o outro. Então, se uma jornada começa, por exemplo, às 22 horas, vai de 22 até às 5 da manhã do dia seguinte, certo? E eu configurei para o sistema notificar de 21, 23 e 6 horas. De 21, ele ainda não vai notificar porque só do dia anterior, mas ele ainda não vai notificar da jornada do dia de agora, porque a jornada ainda não começou, então ele não vai fazer essa notificação. De 23 horas, ele vai olhar os pontos
de 10 horas. Então, a jornada já começou. Ele vai notificar o ponto das 10 horas. E de 6 horas, ele iria olhar o ponto de 5 horas, que seria o ponto de saída. Como eu estou com tolerância aqui de 1 hora, então, se o colaborador não bater o ponto até as 6 horas, ele iria fazer essa notificação. Que eu poderia botar também, por exemplo, 7 horas, para que, de fato, tenha essa tolerância de 1 hora, e aí às 7 horas o sistema, se ele não bater o ponto até as 6, iria notificar. Isso considerando a jornada que vai de 22 às 5 da manhã. Então, esses são alguns cenários que podem ocorrer nessa questão da notificação. Lembre-se sempre que esse daqui é o horário de agendamento e esse daqui é a da tolerância. Então, a tolerância a gente vai olhar para a jornada do colaborador. Se até aquela hora de tolerância ele não bateu ponto, o sistema vai considerar como esquecimento e no horário configurado ele vai notificar sobre esse esquecimento. Então, essa é a funcionalidade de esquecimento de ponto. Até a próxima.